Olá, o vídeo já vai começar, mas antes, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e compartilhe. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 23, versos de 1 a 12. Nós estamos com o tempo apertado, não dá para fazer a exposição de todo o texto, todo o capítulo, vou ficar apenas parte do capítulo. Mateus capítulo 23, versos de 1 a 12. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Jesus falou a quem? Às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos, nem com o dedo, querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar dos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois o quê? Irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Meus prezados irmãos, há uma diferença muito grande entre religião e religiosidade humana e a verdadeira espiritualidade, o verdadeiro cristianismo. Você pode frequentar um templo, realizar cultos, dar ofertas, fazer todo um cerimonial religioso e não ser convertido. E não estar adorando o único Deus vivo e verdadeiro. Eu tenho sido bastante abordado por pessoas da congregação cristã no Brasil. E as pessoas ligam para mim e perguntam, alguns já estão frequentando aqui a nossa igreja. E a igreja presbiteriana se posicionou já sobre essa religião existente aqui no Brasil, uma das maiores igrejas pentecostais. Ela foi fundada no ano de 1910 por esqueci o nome dele aqui agora, Franciscone. Ele era um italiano. E essa igreja, ela tem algumas orientações doutrinárias que não se fundamentam na palavra de Deus. A primeira delas, eles dizem que a Bíblia é a única regra de fé e prática, mas nos cultos, a Bíblia não é nem pregada, nem ensinada. E muitas vezes os membros da igreja são proibidos de estudar a Bíblia. Porque nesses momentos de culto, se manifestam as chamadas visões e revelações por parte de anciãos. A igreja também, ela se acha, como toda e qualquer seita, a única religião evangélica verdadeira e correta. Ela não reconhece nenhuma outra denominação, nenhuma outra igreja. Não reconhece o batismo dessas outras igrejas.
ela adota um estilo de vida fundamentado no legalismo. O legalismo para a salvação. Ou seja, a salvação não está exclusivamente na pessoa de Cristo, mas é um sinergismo, como na Igreja Católica Apostólica Romana. Eles criaram tradições humanas e grande parte dos seus membros vivem sobre um pesado fardo religioso. O fardo do véu, o fardo da separação de homens e mulheres durante o culto, o fardo de dizer que Deus só ouve oração se for de joelho e tantas outras práticas que eles defendem. Eles entendem que Jesus Cristo é o único rei e cabeça da igreja. Portanto, a igreja não precisa de pastores, de mestres, para orientar, para ensinar e para doutrinar a igreja. Negando completamente aquilo que está lá em Efésios capítulo 4, que Deus deu à igreja pastores e mestres, evangelistas, doutores, para que a igreja ela seja preparada, que ela seja capacitada, que ela seja edificada. Eu estou dando essa palavra, como diz o apóstolo Paulo, nós temos que falar a verdade em amor, porque a verdade pura às vezes agride, o amor puro às vezes vira bajulação. E ontem eu gastei quase 2 horas conversando com uma pessoa lá da Bahia, pessoa que estava passando por uma crise seríssima, sendo pressionada de todos os lados, inclusive para acabar o seu casamento, fruto de uma doutrina humana. Jesus Cristo, nesse capítulo 23, ele faz um sermão justamente contra o sistema religioso criado lá em Jerusalém pelos fariseus e pelos sacerdotes. Veja no texto que Jesus se dirige, principalmente, ele fala ao povo, ele fala aos seus discípulos, e ele vai agora fazer um sermão, e vai continuar esse sermão a partir do verso 13, e esse sermão, a partir do verso 13, deixa de ser um sermão e passa a ser uma espécie de maldição, porque Jesus vai usar a expressão, ai de vós, ai de vós, ai de vós, ai de vós. Quais são as características dessa falsa religiosidade que Jesus Cristo está condenando? Veja no versículo 2, que ele começa justamente colocando aí que na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Preste atenção que eles não foram assentados por Deus. Eles não foram assentados baseado na palavra de Deus. Eles se assentaram. Se assentaram. É como nós aqui nesta noite. A Beth pode chegar para o pastor Domingos e dizer assim, domingo nós vamos abrir uma igreja. Então vai ser a bispa Beth e o apóstolo Domingos. Ou seja, quando você vai estudar na Bíblia, você vai descobrir que ninguém pode exercer autoridade espiritual se não for vocacionado por Deus e se não for, depois de vocacionado, preparado por Deus e ordenado para exercer aquela função. O apóstolo Paulo, ele diz, Paulo, servo de Deus, chamado para ser apóstolo. Paulo diz, eu não me fiz apóstolo, eu fui chamado por Deus para ser apóstolo. E uma das principais características de uma seita, de uma religiosidade, é que ela é fundada por um homem, e esse homem se coloca como autoridade suprema.
Não há registro bíblico de que Deus tenha dado autoridade para esse grupo. A origem dos fariseus vem desde Esdras, com a criação da sinagoga. Era um partido religioso, político, constituído por negociantes judeus. Não tinha nada a ver com religião, com fé, com espiritualidade. Então toma cuidado. Toma cuidado. Para que você não siga e para que você não seja iludido. Jesus diz: acautelai-vos dos falsos mestres, dos falsos pastores, dos falsos apóstolos. Porque eles se auto-intitulam, eles se auto-constituem autoridade espiritual. Segunda coisa que o texto vai nos ensinar. Veja no versículo 3, leia comigo, por favor, o que Jesus está ensinando aí. O que ele diz? Fazei e guardai, pois tudo quanto ele vos... Porém não os imiteis nas suas... Porque dizem e não fazem. Preste atenção que o falso apóstolo, o falso pastor, o falso líder religioso, ele ensina uma coisa e vive outra. E Jesus reconhece aqui que aquilo que é ensinado pelos fariseus e os escribas são coisas certas, corretas. E ele diz, então, faça o seguinte: guarde e faça tudo quanto eles vos disserem. Eles estão ensinando para vocês a Bíblia, o Antigo Testamento. Mas não os imiteis na conduta, no comportamento. Meus prezados irmãos, isso é muito sério. Porque o que Jesus coloca aqui é que eles falavam e não o quê? Viviam. Volta um pouquinho em Mateus, capítulo 7. A partir do versículo 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, pois aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Vê comigo, 22. Muitos, naquele dia, hão dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expelimos demônios? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direis explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais o quê? A iniquidade. Então, a prática da iniquidade no ambiente o quê? Religioso. É você ser um estelionatário espiritual. Você está fazendo um monte de coisa, usando o nome de Cristo, mas você não está fazendo no poder e na autoridade de Cristo. Veja lá, Mateus 7, 28. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Versículo 29, o que é que diz? Porque ele as ensinava como quem tem o quê? E não como o quê? Os escribas. Qual é essa autoridade que Jesus está ensinando? É que ele ensinava o que ele o quê? Vivia. Vocês estão entendendo ou não? Terceiro lugar. Terceira característica da religiosidade falsa. Usurpação de autoridade espiritual. Não praticam o que ensinam. Terceiro lugar. Oprimem o povo com leis religiosas pesadas e desnecessárias. Irmãos, os crentes do Antigo Testamento já tinham a lei de Deus. A lei espiritual, a lei civil e a lei cerimonial.
Quando Jesus vem, ele cumpre toda a lei. E fica a lei espiritual. A lei civil fica especificamente para a nação de Israel. A lei cerimonial ele cumpre no seu sacrifício. E nós ficamos com a lei espiritual. Esses fariseus e escribas, eles criaram mais de 600 e tantos mandamentos para oprimir o povo. Eles não possuíam nenhuma sensibilidade espiritual. Uma senhora ligou para mim outro dia, disse: pastor Arival, eu fiz um voto que se Deus me curasse, se Deus resolvesse o meu problema, eu não ia cortar mais o cabelo. E eu falei: que tamanho está esse cabelo? Já está no calcanhar. E eu fui falar com o meu pastor se eu poderia quebrar esse voto. Ele falou que não. O que o senhor me diz? Eu digo: corta esse cabelo e põe na minha conta. A senhora fez um voto precipitado. Porque ninguém faz um voto de que não vai cortar cabelo. Ou então você vai dizer: a partir de hoje, Deus vai me... Enquanto Deus realizar esse milagre, eu vou deixar de tomar Coca-Cola. Meus amados irmãos, as pessoas estão oprimidas, com fardos pesados. Tem pastor aí que crente não toma nenhuma decisão se não ligar para o apóstolo, não ligar para o profeta lá. E há uma manipulação. E tem muita gente que está desigrejado hoje porque foi ferido, foi extorquido, foi machucado, foi maltratado espiritualmente. Então nós precisamos separar aquilo que é Bíblia e aquilo que é a tradição de homens. Dá um pulinho, por favor, em Mateus, capítulo 15. Então vieram a Jerusalém, a Jesus, alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando o quê? Comem. Está na Bíblia isso? Lavar a mão antes de comer? Isso é uma lei de sanitariedade. Tá certo? Está na mão você botar álcool gel aqui no Covid? Tem isso aí na lei? Jesus, porém, respondeu. Veja o que Jesus respondeu: por que transgredis vós o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe. Quem maldisser seu pai ou a sua mãe será punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará o seu pai ou a sua mãe. E assim invalidaste a palavra de Deus por causa o quê? Da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está... E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos o quê? De homens. Preceito de homens. Existe algum versículo na Bíblia que mulher não pode usar calça comprida? Vamos lá para Deuteronômio 22. Deuteronômio 22, versículo 5. O que diz aí? Vamos ler juntos. O que diz? A mulher não usará... nem o homem veste peculiar a mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor, o quê? Teu Deus. Baseado nesse versículo, se criou uma tradição nas igrejas pentecostais de que mulher não veste calça comprida. Esse texto está falando sobre isso ou não?
Você que é bom em hermenêutica, em exegese. O que Deus está colocando aqui, e eu quero falar para alguns rapazes e moças, que o que Deus está dizendo assim, homem se veste como homem, e mulher se veste como mulher. Se a tua roupa põe em dúvida se você é macho ou fêmea, vocês estão entendendo como é que é o negócio? Deus está dizendo, eu não sou unissex, e eu não sou bissexual. Sexo, a roupa não deve deturpar, denegrir a sua identidade sexual. O texto aqui não está falando de calça comprida. Moisés não sabia nem o que era isso. Porque eles usavam as túnicas. Vocês estão entendendo? Tradição humana. Tradição humana. Uma irmã falou, pastor Ival, por que na igreja de Pinheiros, na hora da Santa Ceia, a gente não troca o cálice? Eu falei, onde você aprendeu isso? Não, lá na minha igreja é assim. Eu falei, Jesus não fez isso, Jesus tomar e comer. Não mandou trocar, ainda. Pedro, põe um pedacinho de pão na boca do João. Não mandou. Então não vamos inventar. Mulher não pode. Você já pensou, tem na Bíblia algum versículo dizendo que mulher não pode pintar cabelo? Tem. Se tivesse aqui, 90% estava em pecado. Porque tem irmã de 100 anos, não tem um fio de cabelo branco. É um milagre de Deus. A mulher não pode fazer as pernas. Irmãos, mulher com perna cabeluda, misericórdia. Mulher tem que se cuidar, se tratar. Por isso que nessas igrejas, as mulheres vivem todas desarrumadas e os homens tudo perfumado. E o índice de adultério é altíssimo. Vocês estão entendendo ou não? Tudo isso é o quê? Tradição humana. Vai dormir com a mulher, ela levanta o braço cheio de cabelo. Deus me livre. Mulher tem que se cuidar, tomar banho. Fazer como a rainha Esther, de vez em quando tomar um banho de leite de aveia, se perfumar, certo? Se cuidar, fazer sobrancelha, botar um brinco, passar perfume. É desse jeito. Não tem proibição na Bíblia. Só tem uma coisa que eu não gosto na Bíblia, que eu não faço, Paulo orientou, e tem igreja que faz, que é o ósculo santo. Eu estou fora. Estou fora. Irmãos, quarta característica da falsa religiosidade. Fazer tudo com o objetivo de aparecer. Eles querem aparecer pelo que fazem, pela maneira de vestir, ocupando os primeiros lugares nos eventos. Eles gostam de saudações públicas, de títulos. Veja o que Jesus coloca aí, por favor. Depois eu continuo esse assunto. Jesus, no versículo 8, chega para os discípulos e diz assim: vós, porém, não sereis chamados os quê? De mestre. Porque um só é vosso mestre. E todos vós sois o quê? Irmãos. Todos nós. O mestre é Jesus, o mestre é Deus. Ele é o Senhor. Segundo título, ele vai dizer aí: a ninguém sobre a terra chameis também o quê? Vosso Pai. Porque só um é vosso Pai, no sentido daquele que deu a origem, daquele que é a fonte da vida, daquele que é o autor da vida. E Pai aí está em caixa alta. Pai. Você se lembra que quando você se converteu,
e quando nós fomos convertidos, nós recebemos o Espírito de adoção, e é através desse Espírito de adoção que nós clamamos a Deus, Abba, Pai. Nós só chamamos Deus de Pai. Terceiro título, ele diz assim: nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. O Cristo. Tem muita gente que é guiada por pombogira, é outro departamento. Deus é o nosso guia, Jesus é o nosso guia. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele. Mas o que Jesus ensina para mim e para você? Vamos ler juntos, 11, 12, o que é que diz? Mas o maior dentre vós será vosso. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Qual é a exaltação que eu e você devemos desejar na igreja, no corpo de Cristo? Ser exaltado por Deus, por meio do serviço e por meio da humildade. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, e no devido tempo Ele vos exaltará. É Deus que exalta. E Deus exalta aquele que se humilha, que serve. Amém?